as funções de um vereador e do prefeito. Então, antes de votar, que tal saber melhor qual o papel que cada um desses políticos tem na sua cidade? O vereador é como um porta-voz da população. É ele que cuida dos interesses e das necessidades dos cidadãos. O vereador é responsável por elaborar projetos de leis para o município, discuti-los e votá-los. Também é papel dele fiscalizar as ações do prefeito e de outros funcionários públicos, avaliar os orçamentos do município e aprovar os gastos realizados pelo prefeito. Não há um limite de mandatos consecutivos para o vereador. Ele pode permanecer no cargo por tempo indefinido, desde que seja eleito pela população. O prefeito é responsável por administrar o município. É função dele decidir como vai ser distribuído o dinheiro público que vem dos impostos. O prefeito cuida das áreas de saúde e de educação, transporte público, limpeza urbana, saneamento básico e manutenção dos espaços públicos da cidade. Além disso, é o prefeito que sanciona ou veta os projetos de leis votados pelos vereadores. Ele também pode apresentar projetos à Câmara Municipal. O mandato do prefeito é de 4 anos, sendo possível se reeleger apenas uma vez de forma consecutiva. Vamos começar com aquela pergunta bem genérica. Por que o senhor quer ser prefeito de Duque de Caxias? Eu sou Samuel Maia, sou filho de um lavrador e de uma empregada doméstica que vieram do interior do estado do Rio de Janeiro. Aos 4 anos eu fiquei órfão de pai e mãe e aos 9 anos comecei a trabalhar. E trabalhei em fábrica de móveis, padaria. Na verdade eu sou candidato porque eu sou a evolução política dos trabalhadores da minha cidade. E a partir do trabalho e do estudo, eu posso me considerar uma pessoa vitoriosa. Né? Mesmo limitado a todas as circunstâncias materiais e afetivas, hoje eu sou historiador, sou filósofo, sou jornalista também, sou mestre em História Social, sou pós-graduado em Gestão Pública e pós-graduado em Gestão Ambiental. E tenho 10 anos de experiência na administração pública. Mas também sou candidato porque neste momento o país vive um golpe de Estado. E esse golpe foi dado, inclusive, por elementos que já governaram a nossa cidade e que votaram pelo impedimento de uma presidente eleita, mas não tiveram coragem de votar contra Eduardo Cunha. E a nossa cidade, e eu conheço bem as finanças da minha cidade, elas foram destruídas pelo governo do PMDB. O governo do PMDB, aonde governou e governa, destrói as finanças e coloca a precarização da mão de obra dos trabalhadores. Assim está sendo no Rio Grande do Sul, assim está sendo no estado do Rio de Janeiro e assim está sendo na minha cidade. Porque hoje a cidade vive a irresponsabilidade do governo do PMDB. E como eu sou filho, né, das camadas mais humildes dessa sociedade e tenho experiência em administração pública, conheço bem a cidade, é importante neste momento, e sou um candidato que mesmo tendo experiências administrativas, nunca respondi a nenhum inquérito na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, em nada, né? Sou um trabalhador, sou professor da rede pública com 2 matrículas e da rede privada. Já fui professor de pós-graduação. E acho que esse momento é das pessoas do bem, as pessoas trabalhadoras, assumirem o empoderamento das suas cidades. Obviamente que nós vivemos uma farsa democrática, porque um candidato com essas características não tem o mesmo poder econômico de campanhas bilionárias que hoje circulam na nossa cidade. Na verdade, essa limitação de empresas contribuírem com candidaturas é uma farsa também, porque você vê que os candidatos que têm ideias, têm proposta, têm currículo, têm uma luta a favor da sua cidade, como eu, que venho desde o movimento estudantil, das pastorais sociais da Igreja Católica, né? Tenho coisas realizadas na nossa cidade, as unidades de conservação na minha cidade, eu tive participação direta. Nós construímos a primeira reserva biológica municipal do estado do Rio de Janeiro, a reserva biológica da Equitativa, que antes o governo do PMDB queria transformar em loteamento, derrubar uma floresta de Mata Atlântica. Nós construímos a APA do São Bento, nós construímos o Parque Municipal da Taquara, nós construímos o Parque Municipal da Caixa d'Água e Jardim Primavera. Nós somos defensores da Reserva Biológica do Tinguá em Xerém. Então, na verdade, nós temos o que falar, mas nós, não é apenas um discurso, né, uma figura de linguagem. Nós atuamos na nossa cidade. E nós estamos muito preocupados com os destinos da política no nosso país. Na verdade, essa candidatura ela não surge de uma vontade pessoal.
Essa candidatura ela surge de um coletivo de pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, pessoas honradas, pessoas que vivem o dia a dia da cidade, que falaram o seguinte: olha, será que nós vamos ter os mesmos candidatos sempre? Será que só tem a nossa cidade com 1 milhão de pessoas, né, a 10ª economia do país, a 2ª no estado do Rio de Janeiro, nós estamos fadados a ficarmos prisioneiros a candidaturas que não têm mais o que apresentar à cidade. Até porque já governaram a cidade e não fizeram nada. Pelo contrário, nós estamos com o pagamento dos funcionários sendo parcelado. Os aposentados não estão recebendo. E aí, o candidato, né, do governo golpista do PMDB começa a prometer um monte. Vai tirar dinheiro da onde? Nossas finanças estão extremamente comprometidas por conta dessa política do PMDB, mas também pela ditadura militar. O golpe militar de 64, pois não? Deixa eu continuar, só para a gente fazer a entrevista render mais um pouquinho. Eu queria aproveitar sua experiência como gestor ambiental, de uma pergunta específica: como melhorar as condições dos moradores do aterro sanitário de Gramacho? Foi fechado, prometeu-se uma assistência para aquelas pessoas, para que elas pudessem viver dignamente, e até hoje quase nada foi feito. É o que eu ia entrar antes de você fazer a pergunta. A ditadura militar criou, com o golpe militar de 64, criou alguns problemas para a cidade do Duque de Caxias. O primeiro golpe foi o aterro de Jardim Gramacho, que foi instalado na ditadura militar em 1976, numa área de proteção permanente, né, uma APP, quando já existia o Código Florestal. Então, o primeiro golpe foi o lixão no Jardim Gramacho, porque Caxias era área de segurança. Depois nós sofremos um outro golpe também do lixo, para inviabilizar um governo do PDT, que era o governo do prefeito Gilberlan, fizeram o golpe do lixo. E, recentemente, para inviabilizar um candidato que não era o candidato do interesse do Cabral, nem do PMDB, deram o golpe também na cidade com o fechamento do aterro do Jardim Gramacho. Inclusive, sem pagar a dívida histórica que tem com a cidade do Duque de Caxias e com o bairro Jardim Gramacho. Porque, na verdade, foi feito um contrato entre a Conlurb, a Prefeitura do Rio de Janeiro, e a cidade do Duque de Caxias, que eles iam fazer o remodelamento de todo o Jardim Gramacho, fazendo habitações populares, fazendo infraestrutura da área degradada, e não aconteceu isso, quer dizer, deram um golpe, Hoje, o Jardim Gramacho é uma área sem lei. O que pode ser feito? O que pode é o governo federal e o governo do estado a fazer aporte financeiro que tinha que fazer, porque no contrato estava previsto, com a exploração do gás natural, colocarem pelo menos 300 milhões de reais para a recuperação macroambiental e social daquele local. Não fizeram, não implantaram a coleta seletiva, né? Não dão nenhuma assistência de segurança àquele bairro, que inclusive sofre muito com a segurança, e é uma área que continua sendo degradada, porque entulho, lixo continua lá, ou seja, é a total falta de ausência do Estado. E quem tem culpa disso? O PMDB, porque quem deu o golpe foi o PMDB. O senhor eleito prefeito de Duque de Caxias, que mudanças serão feitas na administração pública, como secretarias, cargos comissionados? O primeiro ato meu, no dia 1º de janeiro, como prefeito, eu vou acabar com as 19 secretarias, nós vamos fazer apenas 3 grandes gerências, nós vamos acabar com 80% dos cargos comissionados, vamos chamar os servidores públicos, nós vamos chamar a sociedade, vamos criar um conselho popular para fazer a auditoria das finanças do município de Duque de Caxias. Caxias é uma cidade rica que foi quebrada pela apropriação de algumas famílias, de 10 famílias, que hoje ficam com 70% dos recursos da prefeitura. Nós temos salários de Marajá para mais de 400 pessoas recebendo salário de Marajá do Instituto de Previdência Municipal. Hoje, essas coligações que estão aí com 10 partidos, 15 partidos, na verdade, não têm compromisso com a administração pública de Caxias. Eles têm compromisso de manutenção do poder e distribuir boquinha, cargos para aqueles que estão lhe apoiando e vão colocar em risco, eu quero alertar a cidade de Duque de Caxias, que caso nós não tenhamos um governo com o nosso perfil que acabe com esse cabide de emprego e essa irresponsabilidade fiscal na administração da nossa cidade, os servidores, os trabalhadores vão ficar sem os seus salários. Então nós temos que, primeiro, acabar com as 19 secretarias, vamos estabelecer apenas 3, vamos acabar com 80% dos cargos comissionados. É uma vergonha, o gabinete do prefeito tem 300 CC1, isso representa R$4 mil para cada CC1. Nós temos milhares de CC2, isso é uma vergonha. Quer dizer, nós, moradores de Caxias, estamos pagando para uma corja de parasitas do Estado, às custas dos trabalhadores, porque quem gera essa riqueza são os trabalhadores. Como é que o senhor se vê daqui a 4 anos, candidato? Samuel Maia em 2020. Continuo aquele mesmo rapaz, com 14 anos,
que um dia sonhou fazer alguma coisa pela sua cidade. E nós não vamos parar com a luta, porque a eleição é um momento. Eu venho do movimento estudantil e falo para meus alunos que se hoje eles têm livro didático, se eles têm passe livre, a minha geração foi para a rua lutar por aquilo. Né? Se hoje a gente tem movimento social na cidade que faz controle social das políticas públicas, nós estivemos envolvidos. Então a política é um momento. Nós acreditamos na evolução da consciência dos trabalhadores. E nós vamos construir a cidade dos nossos sonhos. Independente desses políticos que hoje querem um aparelho municipal só para enriquecer, para fazer falcatrua e maracutaia. Eles, né, nós somos passarinhos, mas eles passarão. O senhor eleito, como seria a relação com a Câmara? O senhor tem 40 segundos. A relação com a Câmara é uma relação republicana, mas eu vou apostar nos conselhos populares. Quem tem que governar a cidade é a população. Nós vamos radicalizar a democracia. Nós vamos fazer o governo eletrônico. Nós vamos digitalizar todas as plataformas da prefeitura para que o cidadão tenha acesso às contas da prefeitura, ao almoxarifado da prefeitura e tenha propostas para a prefeitura. Nós vamos acabar com esse negócio de Câmara de Vereadores ficar fazendo chantagem para prefeito. Ele vai ter o papel dele de representante, mas a sociedade vai fazer a participação direta na democracia. Obrigado, candidato, pela participação. Obrigado. Olá! Você sabe o que é o orçamento participativo? O orçamento participativo é o espaço onde os moradores da cidade, reunidos em plenárias, decidem as prioridades de investimento para o orçamento municipal do ano seguinte. Mas o que é o orçamento municipal? O orçamento municipal é muito parecido com o orçamento da nossa família. Todo orçamento é formado por receitas, recursos que entram, e despesas, recursos que saem. Na nossa casa, a receita é formada pelo dinheiro que entra a partir do trabalho de todos os integrantes da família. A família da Dona Lúcia, por exemplo, é formada por 5 pessoas. Ela, o marido Jorge e mais 3 filhos. Pedro, de 15, Suelen, de 10 e Ana, de 7 anos. Na casa dela, o dinheiro que entra é formado pelo salário como trabalhadora doméstica, pelo salário do marido como servente de pedreiro e pela bolsa do filho Pedro, de 15 anos, que recebe como jovem aprendiz. O salário da Lúcia, mais o do seu marido Jorge e a bolsa do seu filho Pedro formam a receita da família. Por outro lado, a família da Lúcia tem uma série de despesas. Por exemplo, a parcela de financiamento da casa própria, as contas de água e de luz, alimentação e transporte. As receitas e as despesas da casa da Lúcia compõem o orçamento familiar. Quando a receita é maior que a despesa, há um saldo positivo, ou seja, sobra dinheiro para ser gasto em outras coisas. Mas quando a receita é menor que a despesa, há um saldo negativo. A família precisa avaliar se há gastos que podem ser cortados para não se endividar. Por isso, o planejamento do orçamento familiar é fundamental. Sem endividamento, a família pode investir em coisas importantes para melhorar a qualidade de vida, como, por exemplo, fazer uma reforma na casa, planejar uma viagem nas férias. Na prefeitura é a mesma coisa. O orçamento municipal é composto pelas receitas que entram e as despesas que saem. As receitas são formadas pelos impostos pagos pelos contribuintes, como IPTU, parcela do IPVA, do ISS, do ICMS, e também pelas transferências que vêm do governo estadual e governo federal e das receitas de capital, que é quando a prefeitura vende um imóvel, por exemplo. A prefeitura também tem suas despesas, que são os gastos com o pagamento dos salários dos servidores públicos, compras de medicamentos para as unidades de saúde, alimentação escolar, manutenção da frota de veículos, contas de água, contas de luz e etc. Igualzinho à casa da gente. Se a prefeitura gasta mais do que arrecada, pode se endividar. Mas se consegue fazer um bom planejamento, dá para reservar uma quantia de dinheiro para fazer coisas novas na cidade. A única diferença é que na prefeitura, o planejamento do orçamento é feito durante um ano para ser executado no ano seguinte, a chamada Lei Orçamentária Anual, LOA. Tradicionalmente, a decisão sobre onde utilizar os recursos do município é feita pelo prefeito e sua equipe de governo. Mas com o orçamento participativo é diferente. É você quem decide onde investir o recurso público que vem dos impostos arrecadados de todos os contribuintes. Ou seja, com o orçamento participativo, essa decisão está nas mãos do povo, por meio das plenárias do OP. Para que a gente tenha um orçamento realmente participativo, precisamos da sua participação e dos moradores do seu bairro. Conversar sobre a cidade que temos e planejar o futuro que queremos são compromissos de todos nós.
Tens uma boa ideia? Reúne o apoio dos teus amigos e apresenta uma proposta. Controle social. Cidadãos, empresas e todos os setores da sociedade podem, e devem, acompanhar as ações dos governos. Você pode, por exemplo, usar o portal da transparência para saber se o governo federal repassou recursos para seu município comprar merenda escolar. Ou saber quanto o governo aplicou em ações de saúde no seu estado. Para acessar o portal da transparência basta entrar em www.transparencia.gov.br. No portal você também encontra outras informações do governo federal, como servidores públicos, contratos e licitações, punições administrativas e receitas do governo. E você conta com outras ferramentas poderosas para fazer o controle social, como a Lei de Acesso à Informação, a LAI. É dever dos governos federal, estaduais e municipais garantir o direito de acesso à informação, de forma transparente, ágil, clara e em linguagem de fácil compreensão. Para saber mais sobre seu direito a informações públicas e começar a fazer suas solicitações, acesse www.informação.gov.br. E para saber mais sobre controle social, suas técnicas e ferramentas, acesse www.cgu.gov.br. Já pensou fazer parte da gestão da sua cidade? Então, com o aplicativo Siconv Cidadão, a partir de agora, você passa a conhecer as ações do governo federal pelo seu celular. Basta um toque para acompanhar o repasse de verbas e o desenvolvimento de obras, projetos ou qualquer convênio firmado com estados e cidades. Você ainda pode sugerir publicamente algum benefício para a sua própria cidade e outras pessoas da mesma região ou qualquer lugar do país podem analisar, votar e contribuir para que a sua sugestão se torne realidade. O aplicativo Siconv Cidadão foi desenvolvido para que você exerça sua cidadania de uma maneira rápida e fácil, disponibilizando ferramentas que incentivam a participação e a interação entre os cidadãos. Você escolhe um personagem, marca pontos e conquista metas. É bem divertido e sem complicação. Conheça o aplicativo Siconv Cidadão. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Eu sou Jandira Fegali, deputada federal pelo PCdoB, e estou aqui para te chamar para o Movimento 65. Esse movimento grande, eleitoral, que vai trazer você para uma outra área que não é a sua área de lamento apenas. Eu sei que você sofre os impactos do desemprego, ou da destruição da sua escola, ou da desassistência da saúde, ou da sua indignação pela falta de liberdade ou com a censura. Mas está no momento de você vir para a sua potência, para a sua capacidade humana, para a sua coragem de ser protagonista da sua própria história. Olá, eu sou Samuel Maia, sou gestor público e professor. Quero chamar você para fazer parte do Movimento 65. A cidade de Duque de Caxias precisa ser discutida, precisa de um projeto de desenvolvimento com inclusão social. Basta de administrações incompetentes, basta de administrações corruptas. Por isso, eu e a Jandira convocamos você para vir fazer parte deste movimento, Movimento 65. Venha para o Movimento 65.